Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o nosso país. Olá, você também, que é operador do Sistema Único de Segurança Pública, instituído pela Lei Federal 13.675 de 2018, que acompanha e prestigia o nosso trabalho. Hoje eu quero fazer aqui uma análise de conjuntura sobre a PEC 57 de 2023. A PEC que trata da mudança no artigo 144 da Constituição Federal, deslocando as guardas municipais do parágrafo 8º, criando o inciso no caput do mesmo artigo e, ao mesmo tempo, também alterando o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que trata de matéria previdenciária, obviamente, para os guardas civis municipais, a chamada aposentadoria policial. Pois bem, pessoal, nos dias recentes, veicularam nas redes sociais vídeos e imagens de um grupo de parlamentares e deputados federais em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal pelo estado de Alagoas, Arthur Lira, tratando da PEC 57. E esta reunião, este vídeo e fotos veicularam nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, causando um certo alvoroço e expectativa dos nossos guardas municipais. Pois bem, pessoal, esta análise que eu estaria aqui fazendo com vocês, eu vou estar fazendo alguns destaques. Por exemplo, nós vamos analisar na perspectiva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, também do governo federal, dos guardas municipais, da sociedade, da imprensa e também do Poder Judiciário, no contexto de aprovação da PEC 57 de 2023. Pois bem, esta PEC ela foi proposta no final do ano de 2023, com autoria principal do deputado federal Jones Moura, deputado guarda metropolitano do estado do Rio de Janeiro, e com um apoiamento massivo, amplo, de deputados federais, chegando a 328 deputados federais, quando o regimento interno da Câmara dos Deputados exige que tenha, no mínimo, 171 assinaturas desses parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados. Alcançou a marca de 328 assinaturas na apresentação desta PEC. Vocês sabem que a tramitação de uma PEC no Congresso Nacional, em particular na Câmara dos Deputados, ela inicia com a apresentação, com a assinatura mínima, 171 assinaturas, pelos parlamentares. Cabe ao presidente da casa, o atual, Arthur Lira, mas cabe ao presidente da casa fazer a tramitação, iniciar a tramitação da PEC, que ela inicia a tramitação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o presidente irá lá escolher um relator para fazer relatoria da matéria. Essa matéria vai ser analisada a sua constitucionalidade nesta comissão. Sendo aprovada, ela segue para uma comissão especial, que também depende do presidente da casa fazer a criação da comissão especial, notificar os partidos que compõem aquela legislatura para que apresente os respectivos titulares e suplentes. Na comissão especial, serão debatidas exaustivamente com diversas audiências, podem ser abreviadas, né? A tramitação dela pode ser abreviada, indo diretamente para o plenário com a urgência, dependendo do interesse político do momento. Porém, na comissão especial, é o espaço onde a PEC ela é debatida com profundidade e com exaustão. Sendo aprovada numa comissão especial, ela vai para o plenário, onde terá que passar por votação em 2 turnos, com a maioria, no mínimo 308 votos em cada uma das votações, e também no caso dos destaques em plenário. Sendo aprovada na Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado Federal, onde tem uma tramitação tanto quanto abreviada, porque não tem comissão especial no Senado Federal, apenas a CCJ do Senado analisa tanto a materialidade como a constitucionalidade, e vai para o plenário com o mesmo rito de 2 turnos de votação. Sendo aprovada nessas 2 casas,
vai ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Esta é a tramitação ordinária regida pela norma interna, que é o regimento interno do Congresso Nacional das duas casas. Pois bem, para que essa PEC tramite, ela é uma proposta que exige um envolvimento maior de parlamentares, de militância dos interessados, um projeto de lei, então tramitação um pouco mais simples, e a PEC exige muito. Então, se não houver uma convergência de interesse diverso dos deputados, da presidência da casa, dos interessados militantes, ou seja, aqueles que serão beneficiados direto pela PEC, da sociedade, da imprensa, dos poderes envolvidos, a PEC fica patinando. Lembrando vocês, nós temos a PEC 534, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2002, e não tem uma finalização. Nós temos a PEC 275, desde 2016, nós temos a PEC 133, que trata de matéria de previdência, desde 2019, e patina e não anda. E a nossa PEC agora é 2023. Eu penso que esta PEC, para tramitar dentro de um contexto político do momento, ela tem a responsabilidade, primeira, do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ele precisa levar em consideração, respeitar os deputados que apresentaram, que assinaram esta PEC. Foram 328 assinaturas, ou seja, mais do mínimo que exige, que é de 171 assinatura. Deve respeitar esses parlamentares, isso é um aspecto importante. Também o Arthur Lira deve entender o impacto positivo que é esta PEC para melhorar a segurança nas cidades, para melhorar a segurança jurídica dos guardas municipais e, por consequente, melhorar a segurança de todo o cidadão. Então ele tem que ter essa compreensão que vai melhorar a segurança nas cidades do nosso país, principalmente do seu estado, o estado Alagoas. Levar isso em consideração. Levar em consideração também que existe um clamor público por mais segurança, por uma segurança com mais qualidade, mais efetividade para a população. Tem que levar isso em consideração. Levar em consideração que o governo federal, que tem uma responsabilidade tanto quanto o Arthur Lira, por quê? Nós já assistimos, ouvimos do presidente Lula falando em polícia municipal. Nós assistimos e acompanhamos do ex-ministro da Justiça e agora ministro do STF, Flávio Dino, falando inclusive da PEC 57, de polícia municipal, de fortalecimento dos municípios. Nós também ouvimos e assistimos o atual ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, falando de fortalecimento da participação dos guardas municipais na segurança pública. Ou seja, o governo federal também tem uma responsabilidade na tramitação da PEC 57. Se o governo desse um passo para além dos discursos que foram feitos até hoje, se mobilizasse a sua base, sua liderança de governo, toda a máquina administrativa para a PEC 57 tramitar, com certeza essa PEC já teria avançado na sua tramitação, quiçá já sido aprovada, porque nós assistimos, somos testemunhas de quantas PECs de interesse de governo, de parlamentares, são aprovadas no Congresso Nacional em tempo célere. Em 15 dias se aprova uma PEC no Congresso Nacional, quando há convergência de interesse do governo, dos parlamentares, dos presidentes das duas casas legislativas, que é o Congresso Nacional. Pois bem, pessoal, então o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem também a responsabilidade de colocar sua força política, administrativa, seu orçamento, também para que esta PEC faça uma tramitação a partir do entendimento e da coerência do seu discurso de fortalecimento das guardas municipais e melhorar a segurança nas cidades do nosso país. Os parlamentares que assinaram a PEC 57 também tem uma grande responsabilidade na tramitação dessa PEC. Foram 328 parlamentares. Onde estão? No vídeo que nós assistimos semana passada, a foto que nós presenciamos, tinham praticamente entre 5 e 6 parlamentares. Mas lembro vocês,
Foram 328 parlamentares. Se tão somente 50% desses parlamentares acampasse na porta do gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, solicitando, ou pelo menos na reunião do Colégio de Líderes, se esses parlamentares, no Colégio de Líderes, que define a pauta prioritária da Câmara dos Deputados, pautasse com prioridade, colocasse o seu gabinete, a gestão do seu mandato, à disposição da PEC 57, junto numa articulação com o Arthur Lira, essa PEC também já teria tramitado, quiçá já teria sido aprovada na Câmara dos Deputados. Então, os deputados não podem tão somente fazer foto e vídeo, isso não basta. Tem que avançar muito mais nessa articulação para a PEC 57 também fazer a sua tramitação. E os guardas municipais? Os guardas municipais, que são os maiores interessados, também têm a sua carga de responsabilidade. Precisa ter uma mobilização para além do grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp é falar para nós mesmos. Falar nos congressos, nos seminários, nas audiências públicas, é falar para nós mesmos. São importantes e relevantes que aconteçam todos esses espaços de debate, mas na maioria das vezes estamos falando para nós mesmos. Nos grupos de WhatsApp é um debate de guarda para guarda municipal. Isso não tem efeito nenhum prático para a tramitação da PEC, apenas para mobilização. Mas precisamos fazer muito mais. Precisamos, de uma maneira ordeira, respeitosa, entrar na rede, principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, solicitar que ele paute a PEC 57. Os guardas municipais de Alagoas têm particular responsabilidade, porque o Arthur Lira é desse estado. Então os guardas precisam se mobilizar em torno do Arthur Lira, solicitando respeitosamente, ordeiramente, que ele paute essa PEC 57 para melhorar a segurança pública na cidade e também a vida dos guardas civis municipais. Do outro lado, pessoal, nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também tem uma responsabilidade, porque nós acompanhamos decisões do STJ, do STF, de tribunais inferiores, decisões divergentes, decisões muitas das vezes confusas, que além de não ajudar a estabelecer uma segurança jurídica necessária e razoável para os guardas municipais e para a sociedade, cria uma confusão, cria uma insegurança. Então é interessante para o Poder Judiciário, para juízes, desembargadores, ministros, Ministério Público, Defensoria Pública, inclusive advogados. É importante que esses operadores do direito também apoiem, assumam essa responsabilidade para melhorar a segurança jurídica das guardas municipais, para que aquelas demandas que chegam nos tribunais, elas tenham um respaldo, tenham uma fundamentação, tenham um respaldo numa norma para fazer uma análise e dar uma maior segurança, garantia para a sociedade e para os profissionais de segurança pública. A imprensa, por sua vez, que critica muito a segurança pública, criticam as polícias, criticam inclusive as guardas municipais, muitas das vezes alegando que as guardas não têm competência para isso, não podem fazer aquilo, porque a legislação não permite, mas quando nós temos uma legislação que vai garantir segurança jurídica para que esses operadores da segurança pública municipal tenham o respaldo necessário para atender a população em suas demandas, a imprensa começa a falar contra uma aprovação de uma polícia municipal, começa a colocar em dúvida a instituição de uma polícia municipal no Brasil. Então a imprensa também tem uma responsabilidade nesse processo de apoiamento da PEC 57 de 2023, pessoal. Então, dentro desse panorama, nós temos uma corresponsabilidade de diversos atores e instituições para que essa PEC tramite, seja aprovada e promulgada, e que a segurança nos municípios melhore. Isso significa dizer que os cidadãos que residem e que transitam nesses municípios têm uma segurança mais efetivada. Na PEC 57, para finalizar, eu tenho dito, já escrevi sobre isso nos meus livros e falo em seminários e simpósios, que a PEC 57 ela é necessária, pessoal. Ela é necessária porque ela vai trazer uma harmonização no sistema de segurança pública no país. Ela vai trazer uma harmonização semântica, porque nós temos as polícias da União, as polícias dos estados, e para harmonizar semanticamente essa estrutura de polícia, também as polícias nos municípios, porque daí você fecha esse ciclo estrutural
da segurança pública no país. E também ela vai trazer uma harmonização topográfica, porque todas as polícias residem no caput do artigo 144 e as guardas municipais deslocadas no parágrafo 8º do mesmo artigo. Então, ao tirar as guardas municipais do parágrafo 8º, colocando no caput do artigo 144, traz uma harmonização topográfica, todas as polícias ficam residindo no mesmo espaço topográfico do artigo 144. Ao mesmo tempo, trará uma justiça previdenciária para os guardas municipais que foram prejudicados na reforma de 2019, na emenda constitucional 103, e ela vai reparar essa injustiça para os guardas municipais ao alterar o artigo 40, parágrafo 4b da Constituição Federal, trazendo uma isonomia entre os órgãos da segurança pública. Então fica aqui essa minha análise, fica aqui esse meu recado, essa minha comunicação para esses atores que fazem parte desse contexto, que juntos têm a corresponsabilidade para a tramitação, para o sucesso da PEC 57 2023. Forte abraço.